Não tá nada mães e pais, essa dancinha que a gente tá fazendo, né, amiga? A sua sempre. Eu sou sempre essa, amigo, não me julga. Hoje vai ser rápido porque tem muita coisa e tem muito convidado. Parece que essa semana, na verdade, foi um mês. Porque a cada fake news que as pessoas compartilham e viraliza no Twitter, a gente dá uma envelhecida. Então, na verdade, nos últimos 5 dias, eu acho que a gente deve ter envelhecido uma média de 50 anos cada um. Então, a gente tem pouco tempo e vamos para as notícias da semana, não é mesmo? Meu nome é Fernanda, prazer. Esse é o canal das Bi e a gente tá aqui no estúdio do Inova Bra Habitat. E o que eu tenho que falar? E hoje, no BNews, o crime de Brumadinho, a culpa é de quem? A culpa é do PT, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da Venezuela, a culpa é dos Estados Unidos. Gente, vocês decidem aí quem que você quer colocar a culpa, que o importante mesmo é que as pessoas estão o quê? Morrendo. Nomeação do Oscar, é o Oscar mais diverso da história. Tão diverso que ele continua com nenhuma mulher indicada para melhor direção. Por que João Willis... João é ótimo. Por que João? Por que o João Willis fugiu? Foi medo? Foi coragem? Hoje no Globo Repórter. Mentira. Big Brother Brasil. Um pequeno update, porque você sabe que eu não consigo me controlar e aí eu tenho que falar de Big Brother. Motorista morta, imprensa morta, porque não conseguiu aprender ainda a falar sobre casos de violência contra a mulher da maneira certa. Os times de futebol de São Paulo fazem mais do que governador top e do que a imprensa em relação à violência contra as mulheres. Angola faz história. Fabi do vôlei inaugura... O que ela fez mesmo? Inaugura uma criança. Fabi do vôlei realiza um sonho. E Lulu Santos inicia um novo capítulo da vida dele. No dia da visibilidade trans, a gente tem convidado especial. Então assiste até o final do vídeo para não perder nada. No engano, a gente não viu? Tô de olho em você? Você mesmo. Pula o vídeo, não assiste até o final. Vê se pelo menos dá uma olhadinha no nosso convidado especial, né? Lá no final do vídeo, na última notícia, assiste que é importante. Tá bom? Sim, numa boa. Mas você assiste. Eu sei, eu tô te vendo. Vamos começar falando de coisa séria. Na sexta-feira passada, a gente teve mais uma barragem espalhando lama por Minas Gerais. A gente vai colocar aqui atrás uma animação que eles fizeram de onde tá indo a lama e como ela vai se espalhar. Coloca aí, Cecília, e deixa aí, porque o pessoal ter noção da merda que foi feita, entendeu? Fizeram merda porque há 3 anos atrás rolou Mariana, rolou a barragem do Fundão, que também não foi contida e aí rolou, chegou até o Espírito Santo a lama, várias pessoas morreram, um distrito inteiro da cidade de Mariana ficou... Assim, as pessoas não têm como voltar para casa, não voltaram para casa até hoje, não receberam indenização até hoje. A Vale não pagou multa até hoje, tá recorrendo e chegou e-mail da Vale falando que não vai pagar de novo. E aí, são duas coisas que são muito importantes, gente. Aparentemente, essa barragem tinha sido visitada por empresas, etc e tal. Então, assim, teoricamente, não existiria risco. Mas aí é que é a falsa segurança. Não existe barragem sem risco. Existe um cálculo de risco. Pode ser uma barragem que tenha mais risco e uma barragem que tenha menos risco, mas nunca é 0% de risco. Essa barragem, inclusive, eu ouvi e li reportagens que o superintendente regional do IBAMA, de Minas Gerais, falou exatamente isso, que o que existe é uma análise dos riscos, ou seja, é analisar ali e falar assim, bom, tem gente que mora perto? Então vai ser um dano grande. Não tem gente que mora perto, mas tem uma floresta. E aí as pessoas vão analisando. Só que esse cálculo de risco é analisado muito politicamente também. Porque dependendo do grau de risco, as pessoas têm que investir mais dinheiro em prevenção. E essa barragem especificamente era para ser do grau 6, que é um dos graus mais altos. E foi rebaixado para o grau 4 há pouco tempo atrás. Então, assim, é muito complicado a gente falar. Então, assim, é muito complicado para a gente entender como é que essas coisas continuam se repetindo. Quais são as soluções? Ninguém sabe. Porque o que acontece? As mineradoras e os políticos, tudo amarrado. Inclusive, esse superintendente do IBAMA falou que já existem técnicas de você tirar o ferro do solo, fazer a separação, sem gerar a quantidade de lama que gera hoje. Eles decidem não fazer isso por causa de lucro. A Vale, antes de Mariana, tinha lucrado, 14 bilhões de reais. Eles gastarem 1 bilhãozinho para poder mudar uma coisa que pode salvar
o meio ambiente e as pessoas que moram... Fico puta. E assim, fico mais puta ainda com gente que pega as redes sociais e vai lá e começa a falar: tá vendo? Bem feito, Brumadinho. Vocês votaram no Bolsonaro. Gente, não. Que merda é essa? Você não pode nunca colocar a sua raiva por um político, por um posicionamento político em cima de pessoas. E aí, aonde que entra a culpa do Bolsonaro? O Bolsonaro, teoricamente, tá fazendo tudo certinho, né? Tudo certinho não, tá fazendo mais do que obrigação. Que tá bloqueando os bens da Vale, tá enviando as tropas. Beleza, não tá fazendo mais do que obrigação. Agora a gente tem que ver o que ele vai fazer a partir de agora. Porque é um cara que defende flexibilização das normas, que fala que o IBAMA é uma indústria de multa, sendo que só 3% das multas que o IBAMA aplica são realmente pagas, é um cara que, no mínimo, não tem informação. Espero que o crime de Brumadinho tenha levado informação para ele. Tenha levado a informação que, por exemplo, nenhuma das multas que a Vale recebeu do IBAMA foram pagas. Enfim, vamos mudar de assunto porque vou deixar aqui embaixo links para vocês tentarem ajudar. Eu achei muito positivo que empresas como Rappi, como 99 Táxi, colocaram nos seus aplicativos maneiras fáceis de você ajudar, de onde quer que você estivesse. Então, muito legal empresas fazendo isso, mas vamos tentar descobrir o que realmente Brumadinho precisa. E eu acho que o que Brumadinho precisa, mais do que nunca, e o que Mariana continua precisando, é força popular para poder cobrar resposta e cobrar justiça. Vamos agora falar sobre o Oscar 2019. Para isso, vou chamar o nosso especialista em celebridades. Por favor, Herbert Castro. Bicha, você tava ali, por que você demorou tanto? É do espaço. É uma entrada cênica, Ah, percebe? cênica. Filmes, Oscar, tem tudo a ver. Entendi. E me conta aí o que aconteceu com as indicações do Oscar, amigo. Foram ótimas, elas estão super representativas. E o que você acha sobre o filme O Livro Verde, The Green Book? Aposto que esse filme nem existe e você tá fazendo essa pegadinha pra me pegar. Ô, amigão, tá indicado pro Oscar, meu. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico sobre as controvérsias do Oscar, porque o que tá rolando é que tem muitas controvérsias rolando, inclusive o cara que fez esse filme, dirigiu esse filme, teve que pedir desculpa pra família da pessoa que foi inspirada a história, porque ele inventou muita baboseira. Então me fala mais sobre o Oscar. Claro, pera só um minutinho que eu preciso ler aqui o TP, tá? Mas a gente teve nesta indicação deste ano o maior número de títulos de diversidade racial, por exemplo, o maior número de histórias de LGBT sendo contadas. Olha só. E o que mais? Só um minuto, eu tô sem óculos, tá meio pesado aqui, viu? Apesar disso, é importante dizer o quê? Vou dizer aqui pra você que é mais pertinho. O número de mulheres indicadas continua o mesmo. Ou seja, 0. Nenhuma mulher dirigiu, produziu ou roteirizou um filme que está indicado ao Oscar. Isso é uma questão que a gente tem que resolver, né? Então o negócio é o seguinte, não tem mulher indicada pra melhor direção. E não tem nenhum filme dirigido por mulheres indicado a melhor filme. E assim, a gente sabe que vai vir gente falando que mulher, se elas quiserem ser indicadas, é só elas serem competentes e fazerem filmes relevantes que elas serão indicadas. Assim como disse o ex-diretor do Grêmio, né? Teve isso aí. Então, pra você que tá falando essas besteiras, tem aqui embaixo uns links lindos, maravilhosos, pra você ter indicações de filmes maravilhosos que, de acordo com especialistas, deveriam estar indicados para o Oscar. Então tem uma categoria... Não, não é ele. Agora é especialista de verdade, viu? Especialista de verdade. Então você vai lá e assiste. E eu, chegando mais perto do Oscar, vou fazer um vídeo contando essas histórias pra vocês. Gente. Falando um pouco da história do Oscar e o quão machista é. Mas, falando em premiações, amigo, eu tenho certeza que você assistiu o SAG Awards ontem. Ah, uma pena. Eu tive um jantar bem nesta hora e não pude comparecer à frente do meu computador para assistir. Mas você sabe do que se trata o SAG, né? Claro. A premiação que premia o quê? É isso aí mesmo, que você vai falar pra eles agora, não vai contar pra eles, conta pra eles. O SAG rolou e o SAG premia os atores, né? Tem prêmios de melhor ator, melhor atriz, melhor elenco, melhor atriz coadjuvante, blá 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 blá. E aí, eles fizeram uma homenagem ao Alan Alda, que é um ator das antigas, um cara bom demais. A conta, você não gosta dele? Assim, eu acho que tem uma carreira adorável. E aí, Cecília, coloca aqui
parte do discurso dele que eu achei super relevante porque a gente tá falando hoje, que é: pode nunca ter sido mais urgente ver o mundo através dos olhos de outra pessoa. Quando a cultura é dividida de forma tão acentuada, os atores podem ajudar pelo menos um pouco fazendo o que fazemos. A parte boa é que é divertido fazê-lo. Então meu desejo para todos nós é: vamos ser brincalhões, vamos nos divertir e vamos continuar pesquisando. Você não pode resolver tudo, mas não faria mal tentar. E ele é um velhinho tão fofo. E quem ganhou e fez história foi Pantera Negra, que ganhou o prêmio de melhor elenco em um filme. Nossa, isso é grandioso para... Não só isso, é um primeiro filme de super-herói a ganhar melhor elenco, entendeu? É o sinal do quão fodástico é isso, e eles prometeram Pantera 2. E eu tô aguardando ansiosamente. E para você que gosta de premiações, fica aqui a minha indicação, que saíram os indicados do prêmio GLAAD. A gente já falou dela aqui no canal das Bi, Sim, inclusive, né? Eles mapeiam diversidade, principalmente diversidade de identidade de gênero e sexual, no entretenimento dos Estados Unidos. E aí eles soltaram uma lista de indicados para melhor série, melhor filme, melhor... de coisas diversas. Aí tem lá Com Amor Simon indicado, por exemplo. Então, talvez seja uma boa indicação de filmes pra você assistir, que talvez você se sinta mais representado. É verdade? Olha só. Então vai embora que já acabou essa parte. Tá bom. Vamos falar agora do fujão do Jean Willis. É fujão, fugiu, entendeu? Tá fugindo de alguma coisa. Tá de caso com o Adélio, que esfaqueou o Bolsonaro. É culpa, tá sendo mandado pelo Putin. Foi o Putin que mandou ele embora. Foi esse tipo de coisa que a gente teve que aguentar na hora que o Jean Willis falou que não iria assumir o cargo de deputado pelas ameaças. Enfim, gente, vamos deixar bem claro aqui. O canal das Bi sabe que o Jean Willis tem muitas qualidades, mas também sabe que o Jean Willis, como pessoa, tem alguns defeitos e tem alguns posicionamentos políticos com os quais a gente não concorda. Mas o que ele fez para a comunidade LGBT durante a caminhada dele dentro do Congresso é gigantesco, não só pela comunidade LGBT, como pelas mulheres e pelas pessoas que historicamente não eram ouvidas dentro do Congresso. E disso a gente não pode tirar o crédito dele, entendeu? Além disso, ele estava servindo o país, né, numa Câmara, num ambiente completamente homofóbico, machista, entendeu? E ele sofre ameaças e sofre num ambiente hostil todo o tempo que ele tá lá. Desde que a Marielle foi executada, ele não saía de casa direito, porque as ameaças contra ele também aumentaram. E aí tem muita gente falando: nunca vi ele, por que ele não fez BO, por que a gente não ouviu isso antes? Ele falou isso antes, tanto que ele tinha escolta. Não é qualquer um que chega lá e fala: tô querendo escolta, gente, que eu acho que eu tô sendo ameaçado. Não, a Polícia Federal tem acho que 7 inquéritos que estão querendo descobrir quem foi que mandou. E não eram ameaças só para o Jean Willis, eram ameaças para a mãe do Jean Willis, ameaça de estuprar, cortar e mandar os pedacinhos da mãe do Jean Willis para ele. É esse tipo de ameaça, gente. A gente está falando de e-mail enviado, de mensagem de texto enviada com o endereço do Jean Willis, com o nome dos irmãos do Jean Willis, com o nome da mãe do Jean Willis, com o nome de placa de carro, com o endereço. Então a gente não está falando de coisa pouca. Então assim, se o Jean Willis aguentou o tanto que ele aguentou, é porque ele sabe que tem uma comunidade inteira atrás dele, segurando a mão dele. Nesse momento, ele precisa sair do país. Se ele tá querendo, se ele tá se sentindo ameaçado, que ele saia. A vida dele é muito mais importante do que ele morrer como Marielle morreu. E aí? Fico puta. Mas o Jean Willis, ele não dá ponto sem nó. Ele não sairia do país sem saber que ele estaria deixando a vaga para uma pessoa tão ou mais competente do que ele. Então, a pessoa que está entrando é LGBT, é negro da periferia, entendeu? E ele é afrontoso, entendeu? Porque antes de entrar, ele já começou a responder essa galera aí que estava falando que Jean Willis era tchau querida, esse tipo de coisa. Eu tive discussões no Facebook a respeito disso. Ai, eu esqueci de falar um negócio. Davos, rolou lá a conferência. E aí o Bolsonaro foi. E aí ele fez lá o discurso que era menor que Faroeste Caboclo. E aí, com essa coisa de meio ambiente e tudo mais, rolou o discurso de uma menina de 16 anos, com uma potência e com assim, que você fala: Bolsonaro, deixa ela falar por você, tá? Porque o Bolsonaro, no discurso dele, falou que o Brasil era o país que mais preservava o meio ambiente, falou que o Brasil era um paraíso.
né? E essa menina foi lá e falou, gente, as pessoas, estou ouvindo os adultos aqui conversarem, vocês falam muito que vocês têm que defender o meio ambiente para dar esperança para as crianças. Eu não quero a sua esperança, eu quero seu pânico, porque a casa tá pegando fogo. E é isso, gente, a casa tá pegando fogo. Ou você começa a apagar, ou fodeu. Mas, para dar uma amenizada nesse tipo de notícia, de Jean Willis e de Brumadinho e de outras notícias que a gente ainda vai falar, embora esse vídeo já esteja longo, eu peço desculpas, tá longo mesmo. A gente vai falar do quê? De BBB, e eu quero trazer aqui um especialista em BBB, que sempre assiste todos os programas comigo, que conhece toda a história do BBB. E eu preciso pedir a opinião dele para saber quem que vai sair. Vem, especialista BBB! Oi, gente! Cheguei pra dar um close e falar do BBB. E aí, viado, o que você achou do paredão? Quem tá no paredão de hoje? Só fala, fora Gustavo. Fora, Gustavo, foi o que eu disse. O negócio é o seguinte, esse BBB tá recheado de notícias boas. Por quê? A gente tem ali essa equipe maravilhosa. Como é que a gente nomeou aqui no canal das Bi? No canal das Bi, a gente chamou do bonde desconstruidão, mas lá tá rolando o baile da gaiola. Que se reúne todas as madrugadas para falar coisas importantes. Então, assim, falar sobre questões de machismo, de racismo, de homofobia. Gente, ontem tava rolando conversa de sexo, mas não era putaria. Elas estavam falando assim, gente, por que mulher ainda finge orgasmo? O que os homens deveriam entender? O que as mulheres deveriam fazer? Tem que falar mais, tem que se conhecer. E aí, no meio do caminho, o Diego decidiu explicar para as mulheres por que elas ainda fingiam o orgasmo, né? Mas assim, tá rolando isso, mas quem tá no paredão agora é quem? Gustavo. Rodrigo. Agora você chama de outra coisa. Gustavo. Paula e Hariane. Isso. Tirando o Gustavo, rolou um vídeo na internet de um trechinho de uma conversa, que era uma conversa entre Diego, o cara que tava explicando pras mulheres por que elas não tinham prazer no sexo, a Paula, que já falou que ela tem cabelo ruim, ficou conversando com o Danley, falando que ela era é muito bem doida. loira, né? Falando que ela é muito doidona, que tomava umas drogas e perguntou se ele tomava também, porque afinal ela é da favela. E a Hariane, que é uma songamonga. Assim, ela nunca falou nada preconceituoso no nível da Paula. Mas ela, tipo, fica quietinha, ela só, e ela tenta interagir com as pessoas, ela não consegue, ela tem um olhar meio triste, tem meio dó dela, eu acho que ela pode aprender bastante, quero que ela fique. Vamos falar das outras pessoas que estão no paredão. Gustavo passou 2 semanas falando mal da Hannah e falando mal do Rodrigo. Hannah, rainha vegana, ela é muito assim, ela fala as coisas mesmo. E aí a galera tá ficando meio com medinho. Gustavo e Diego passaram 2 semanas falando mal dela. Aí, eles também estavam falando mal de quem? Do Rodrigo. Porque o Rodrigo, desde a primeira semana, enchem a paciência do Rodrigo porque ele ronca. E aí o Rodrigo fica acordado quase a noite inteira pra deixar as pessoas dormirem, porque teoricamente as pessoas não conseguem dormir se ele tá no quarto. E aí ele acaba dormindo durante o dia. E aí eles ficam falando que o Rodrigo não faz nada, ele só dorme. Só que aí, durante essas 2 semanas que eles falaram isso, o tempo inteiro, você entra lá no Globoplay, é só isso. Eles só falam de Hannah e Rodrigo, Hannah e Rodrigo, Hannah e Rodrigo, Hannah e Rodrigo. O Rodrigo tava falando de racismo, ele tava falando de responsabilidade afetiva, ele tava explicando pras pessoas por que você não pode chamar a Isa de morena, que a Isa é uma mulher negra. E assim, ele tá dando aula. Inclusive, eu descobri o quê? Que nosso amigo Murilo, do Muro Pequeno, fez um vídeo com o Rodrigo, do BBB. Mentira! Vocês lembram aquela série de vídeos? Sim! Então, o primeiro vídeo é com o Rodrigo. Olha! Entre outros convidados. Então, se você não viu ainda essa série maravilhosa... Saiu em novembro do ano passado. Saiu em novembro do ano passado. Corre pra assistir. E fora, Gustavo, estaremos ansiosamente. Estou votando. Já votei umas 5 vezes. O meu empresário tá mandando eu sair da frente das câmeras porque já deu tempo. A gente vai falar agora de lesbocídio. Tchau. Eu vou deixar vocês em paz, tá bom? Eu volto depois, um outro dia. Vamos falar de Vanusa. Vanusa era técnica de enfermagem. Ela estava querendo comprar uma casa para morar com a companheira dela. E para poder comprar essa casa, ela estava sendo motorista nas horas vagas para poder ganhar um dinheirinho. E aí ela conseguiu alguns clientes. Um desses clientes era Parlisson Lopes dos Santos. Ele é serralheiro e agente da dupla sertaneja Zé Lucas e Matheus. Nunca ouvi falar e assim, já não quero ouvir. Ele fez várias corridas com ela e já devia a ela cerca de R$ 1.300. Ela também não escondia a sua sexualidade. Ele sabia que ela era sapatão. Quando ele se entregou para a polícia, ele disse que ele assassinou ela porque ela não quis transar com ele.
E aí, na hora de falar sobre isso, a imprensa decidiu usar a seguinte frase: empresário mata motorista porque ela recusou o sexo. Gente, recusar significa que ela teve a opção de falar não. Quando um cara tá te estuprando, ele não te dá essa opção de falar não. Porque se ele te desse a opção de falar não, não era estupro. Básico, né? Além disso, a polícia insiste em dizer que não é um lesbocídio, que não foi uma tentativa de estupro corretivo. Porque é isso. Se você sabe que uma pessoa é lésbica, se você tá querendo transar com ela e ela fala não, e você fica tão puto que você decide matar ela, estuprar ela, depois que ela já morreu e jogar o corpo, desculpa, isso é lesbocídio. Tem questões muito mais profundas do que simplesmente ele ter ficado magoadinho porque ela não quis transar com ele. Porque ele provavelmente nem pediu. Enfim, que a esposa da Vanusa tenha força. A gente tá com você. Vamos falar sobre pessoas que estão fazendo mais do que governo na luta, na violência contra a mulher? Simone, a gente vai falar de futebol, gente, não acredito. Gente, essa é Simone. Oi. Simone, pessoal, ela trabalha aqui com a gente, ela gosta muito de esporte, ela é hétero, mas ela é bacana, aliada, e ela gosta de esporte. Ela trouxe essa notícia que eu achei sensacional. Simone. Vamos lá, na mesma época que o governo de São Paulo está querendo fechar as delegacias 24 horas das mulheres... Ah, não, eles estão impedindo de abrir. É diferente. De abrir, Nem existe ainda. A Prefeitura de São Paulo se juntou com os 3 maiores clubes de São Paulo, por isso que Santos não tá, gente, não é clubismo não, é porque Santos não é da Prefeitura de São Paulo, não tá nessa área. Que é o São Paulo, o Palmeiras e o Corinthians, e eles decidiram abrir disponibilidade de vagas no clube para mulheres que sofreram abuso. Isso faz parte de um projeto chamado #Tem Saída da Prefeitura, que empresas podem se cadastrar. Então as empresas abrem essas vagas e é um jeito da mulher ter condição financeira que ela vai ter um trabalho e se desligar da situação de abuso, porque muitas mulheres não conseguem sair de casa porque elas têm filhos e elas são ligadas através do dinheiro. E é um jeito até de pressão que os maridos fazem nas mulheres, tipo, você vai morar na rua, ninguém vai te sustentar. Então é legal que, assim, um ambiente muito machista, que nem o futebol, tá recebendo mulheres e fizeram uma carta aberta para torcedoras e torcedores e até intimando os torcedores de respeitem todas as mulheres. E eu acho que é muito importante nesse ambiente começar a trazer essa discussão, que o futebol é um reflexo da sociedade. A gente esquece um pouco isso, então parabéns aí. Assim, vamos observar que a presença de mulheres dentro dos clubes comece a mudar Acho ali que isso que é legal de também. dentro pra fora, né? Porque vão ter vagas para mulheres, então você vai ter mais mulheres trabalhando no clube de futebol e a gente sabe que isso é sempre positivo, porque elas vão trazer uma perspectiva diferente. Mulher é ótimo, gente. Com certeza. É isso. Obrigada, Si. Beijo. Vamos falar de mais coisa boa. Angola, que descriminalizou a homossexualidade. Olha só, eu tô muito aprendendo a falar descriminalizou, olha só. A outra coisa muito legal, a Fabi do vôlei, bicampeã olímpica no vôlei, tá grávida. Quer dizer, não é ela que tá grávida, é a companheira dela que tá grávida. Elas vão ter uma filha, um filho ou uma pessoa não binária. Olha só, que legal, porque ela fez uma reportagem falando que elas estão grávidas e é tipo visibilidade, né? Um casal sapatão feliz, constituindo família, que coisa maravilhosa. E também quem vai constituir família é Lulu Santos, que ele já foi casado, aí ele separou, foi casado com uma mulher. Então por isso que a gente acha que ele é, assim... Eu não sei se ele se posicionou em relação a isso ou não, se ele falou sou bissexual, ou se ele falou sou homossexual, mas ele foi casado com uma mulher durante muitos anos, separou, e aí agora o namorado dele pediu ele em casamento, e aí eles estavam lá no show, e aí o Lulu Santos falou assim, eu já aceitei há muito tempo, você é o homem da minha vida, que coisa fofa. E pra emendar mais uma notícia boa, em cima de todas essas outras notícias boas, pra poder fazer força, entendeu? Eu quero trazer aqui, que na verdade eu não tô trazendo aqui, porque é essa pessoa lá de Belo Horizonte. E aí é muito difícil trazer ela pra cá, porque ela é uma pessoa ocupada, fofa, maravilhosa, mas aí o que? Ela topou fazer um vídeo explicando pra gente da importância do dia 29 de janeiro. Então, é com você, Luca. Oi pessoal do canal das Bi, eu sou o Lucas, sou um homem trans e eu tô muito feliz de vocês terem aberto esse espaço num dia tão importante pra gente. Vocês sabem que hoje, dia 29 de janeiro, é o dia da visibilidade trans. Mas você sabe por que esse dia existe? Por que é no dia 29? Porque é o seguinte, no dia 29 de janeiro de 2004, foram 27 travestis, mulheres trans e homens trans
lá no Congresso Nacional, promover a campanha Travesti e Respeito. E nesse dia também rolou a primeira campanha nacional idealizada e protagonizada pelas próprias pessoas trans. Isso parece que foi ontem, né, galera? Tem apenas 15 anos que o Congresso Nacional abriu as portas pela primeira vez para essa causa tão importante. E por isso a gente precisa lutar todos juntos pra gente conseguir espalhar mais ainda a palavra, pra gente abrir mais portas que ainda não foram abertas. E também por causa desse cenário político atual que tenta deturpar a nossa imagem, nos silenciar e levar essas mentiras sobre o que é ser trans. A gente precisa levar mais conhecimento pra gente conseguir quebrar essas estatísticas do Brasil, ser o país que mais mata transexuais e travestis do mundo. E por isso, continuar essa luta hoje, galera, é muito importante. Eu acredito que a melhor forma da gente conseguir fazer isso é através da educação. E a gente também precisa entender que não foi a gente que começou essa luta, a gente precisa continuar o que a galera começou lá atrás. E se você quiser saber um pouco mais, lá no meu canal tem uma série de vídeos dedicados ao mês da visibilidade trans. E canal das Bi, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tô esperando a nossa collab e um beijo no coração de todo mundo. Então é isso. E a Prefeitura de São Paulo tá fazendo eventos durante a semana inteira para a visibilidade trans. Então tá o link aqui embaixo. Para você ir lá nesses eventos, a gente tá falando de arte, a gente tá falando de ocupação da cidade, a gente tá falando de música, a gente tá falando de debates, a gente tá falando de um monte de coisa. Então, se você tem a oportunidade, se você é uma pessoa trans que está querendo conhecer outras pessoas trans, se você é uma pessoa LGB que quer entender um pouco mais sobre o que é estar, né, dentro desse guarda-chuva, que são as pessoas trans, vai lá. Se você é aliado e quer entender um pouco mais sobre a luta das pessoas trans, corre lá. Tem muita gente precisando, né, ir nesses rolês. Fica aí a dica. E, inclusive, eu vou fazer uma emenda com uma história. Tem a história completa aqui embaixo dessa travesti. A gente tem medo do que a gente não conhece. E aí, quando a gente tem medo do que a gente não conhece, várias coisas horríveis podem acontecer. Uma delas é um pequeno caso que aconteceu, foi com uma travesti que mora nas ruas aqui da Santa Cecília, em São Paulo, desde os 8 anos de idade. Ela sabia que ela era uma mulher desde os 7 anos de idade, a família não aceitou, ela saiu de casa e vivia na rua. Tinha alguns problemas com dependência química, mas ela nunca foi uma pessoa agressiva, ela nunca foi uma pessoa que roubou para poder usar, né? Ela sempre foi uma pessoa que pedia ali o dinheiro, usava as drogas, quando ela chegava num limite muito forte, ela ia e se internava. E aí, ela sempre ficava mais ou menos na mesma região, ela desenvolveu afeto, relações de afeto com algumas pessoas ali do bairro. Ou seja, essa pessoa deixou de ser uma estranha para ser uma pessoa de convívio. E aí o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, há muito tempo atrás rolou rumores de que existia uma serial killer travesti rondando pela Santa Cecília com uma navalha, atacando as pessoas. Isso aconteceu porque um jovem foi atacado, foi assaltado e recebeu alguns cortes. E aí ele descreveu a pessoa que o atacou como uma travesti. Logo depois, a Record, conhecida pelo seu grande jornalismo, fez uma reportagem falando que existia uma serial killer em Santa Cecília e de que a população estava aterrorizada e identificando a serial killer como sendo essa travesti que morava na Santa Cecília desde os 8 anos de idade. Por causa disso, essa travesti, que ainda não tinha nem mandato de prisão, ela não tinha sido acusada de nada, apanhou na rua. Ela começou a dormir do lado da polícia. Quão culpada uma pessoa é? Assim, peraí, pra me proteger, deixa eu dormir do lado da polícia. Resumo da história, ela ficou presa, porque o delegado decidiu incluir a reportagem jornalística no caso. Ficaram tratando ela com o pronome masculino durante todo o tempo que ela estava encarcerada. Além disso, ela foi mandada para uma penitenciária masculina. Como que essa história teve um final feliz? Porque as pessoas conheciam ela. Porque as pessoas conviviam com ela. E aí as pessoas começaram a ver as fotos dela divulgadas como sendo essa pessoa, descobriram que ela tinha sido presa e falaram assim, não, peraí, vocês não estão falando dessa pessoa. Essa pessoa não fez isso que vocês estão falando. E aí o grupo de moradores de Santa Cecília se juntou e começou a defesa dela diante a justiça. Conseguiram fazer com que fosse respeitado o nome social, coisa que eles não estavam fazendo até o momento, e provaram que ela não era a serial killer. Hoje, você pode ver aqui a reportagem, ela tá bem, ela tá fora, ela tá sem usar drogas há um tempo, tá morando na casa de uma dessas pessoas que ajudou a tirar ela da cadeia e querendo ajudar outras travestis, outras pessoas em situação de risco.
Então é isso, a gente tem que conhecer as pessoas, gente, pelo amor de Deus. Só tem mais uma notícia. E essa notícia eu não tô sabendo muito bem, não. Que foi o Beth que trouxe. E aí, Beth, chega aí, vamos ver. Porque eu acho que a gente vai estrear aqui no canal das Bi o momento What the Fuck. Que merda é essa? Pode ser também, né? Que merda é essa? Então venha, viado, explica pra gente que merda é essa. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Falou em Eu não merda, tinha ele já chegou, né? Eu não tinha falado oi, babies, eles iam reclamar, eu tenho certeza. Oi, babies! Mas vamos se ater aos fatos, não é mesmo, Fernanda? Porque você hoje acho que não tá muito bem vestida, hein? Acontece que a moda, ela é, assim, uma coisa muito difícil de acompanhar, a gente entende. Eu não entendo de moda mesmo, não. Pois é. As mulheres aparentemente não estão tomando boas escolhas. Pelo amor de Deus, coloca um alerta ironia aqui embaixo, senão as pessoas vão achar que eu tô falando sério. Mas aparentemente as mulheres não estão sabendo muito bem escolher as suas vestimentas. A gente nunca soube, né? Pois é, e por isso os homens, para salvá-las, resolveram colocar as coisas que incomodam a eles, não é mesmo? E a gente vai começar com um item essencial, não é mesmo? Qual que é o item? Qual que é o Fernanda, macacão. item? Não pode. O macacão, como vocês puderam ver, Feio. feio. Ele não mostra as curvas Muitas da curvas. Fernanda. E por isso ele prejudica a visão do homem quando vai olhar para a mulher. Tô muito preocupada com isso, cara. O próximo item é o clássico feminino, a estampa de oncinha. Adoro. Exatamente. Fernanda, essa estampa é muito vista pelos homens como uma coisa vulgar. Com certeza. E é por isso que vocês, puta. mulheres, não podem usar mais essa estampa de oncinha. Tudo puta. Pois é. Já. Os próximos itens são todos relacionados aos sapatos das mulheres. Salto plataforma, salto meia pata, é aquele que tem o salto alto e na parte da frente, assim, ó. Eu não vou conseguir subir muito, mas aqui já tá mostrando, né? Esse pedacinho do começo, assim, do pé tem uma plataformazinha bem pequena, que é pra dar uma estabilizada. Eu vou ter que pegar o jeito que homem também estão reclamando de salto alto, que eles devem se sentir baixinho. Aí a gente que tem salto alto natural, vou ter que fazer o quê? Andar assim. Exatamente, para se adequar aos homens, que isso não existe lógico. coisa mais Como é importante que eu nessa vou, vida vou do ficar que... de casal com um homem mais baixinho que eu? Pois Não tem é, jeito. é Vou isso ter aí. que ficar Porque assim, isso é o baixinho. certo, É o não é mesmo? certo. E aí também, sandálias Eu vou trabalhar os gladiadora. glúteos. Sandálias gladiadora não são adequadas. Por quê? Porque ela faz parecer que o seu pé é grande. Olha só. E a gente não quer uma mulher de pé grande, não é mesmo? Ah, com certeza não. A gente quer uma mulher inclusive, tô delicada. procurando uma cirurgia pra poder dar uma reduzida no meu pé. Pra que cortar 41. os dedos, né? Pra diminuir. Então, já entenderam, né? Não pode salto alto, não pode meia pata, não pode nenhum sapato nenhum. Vai ter que andar descalço. Tem uma lista, amigo? Tem uma lista, Fernanda, com muitas Onde outras que a gente coisas. acha essa lista? Que, nossa, num site que É incrível. é incrível. Ponto club. É discutível, eu diria. São Vou várias até fechar dicas que você, mulher, não vai precisar ouvir e nem ler. Mas se você tiver interesse em dar umas boas risadas, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Fica aqui o questionamento, qual é a necessidade de, em 2019, fazer uma reportagem falando sobre o que as mulheres devem ou não vestir. Sabe quem são as pessoas que devem decidir o que devem ou não vestirem as mulheres? As mulheres. E voltando a falar de Big Brother Brasil... Outro dia, quando eu tava andando de calcinha e sutiã, o Diego foi lá e falou que ela tava quase pelada, andando pelada na casa, entendeu? Não foi o Diego, foi o Marlon. Michael. Foi o Michael. Esse pessoal do Vila Mix, eu dou uma confundida mesmo. E aí o Michael falou que ela tava quase pelada e ela falou assim, querido, você anda de sunga quando você quer, você anda de cueca quando você quer, eu não posso dar com a meu calcinha e meu sutiã. Tenha santa paciência, Hannah Rainha Vegana. Foram essas as notícias dessa semana. A gente não pediu pra eles comentarem alguma coisa aqui embaixo. Ai, vou deixar um link secreto aqui embaixo pra você ver e ouvir o funk do Rodrigo. Aí você coloca aqui embaixo nos comentários... Funk do Rodrigo. Deixa ele roncar, como é que é mesmo? Comenta aqui embaixo, deixa o menino roncar. E é nóis, até semana que vem. Beijo. Beijo, babies! Deixa o menino roncar, deixa o menino roncar. Gente, eu nunca achei que eu fosse ver Fernanda tão animada por algo na vida. Olha isso. E eu parado com funk. Eu parado e ela assim.